Nessa aula, vamos falar de projetos de controladores por método de resposta e frequência. Então, vamos começar com os controladores do tipo avanço e atraso. Não são os controladores mais usados, né? Os controladores mais usados são da família PID, mas esses dois controladores têm características gerais que vão ser usadas, né? Depois nós vamos usar no projeto do PID, né? Então, o controlador PID ele vai reunir, né, características desse tipo de controlador, então a gente entendendo, né, o que é que está por trás, né, de cada um deles, as características principais, a gente vai poder pensar no projeto de controladores da família PID com mais facilidade. Então a gente vai ver o primeiro controlador em avanço, depois atraso, depois a combinação dos dois, são os controladores avanço e atraso. Então esse é o esquema de controle com realimentação unitária, a planta aqui com função de transferência GDS, controlador com a função CDS. A gente quer projetar CDS para atender as especificações de resposta e frequência, certo? Então, as especificações principais são as que vimos em outra aula, margem de ganho e margem de fase. Aqui são valores, digamos assim, típicos, né, valores mínimos, digamos assim, das margens, né, para o sistema ter um desempenho minimamente razoável. Eventualmente pode ter uma outra aplicação que se aceitem valores menores do que esses, né, mas em geral são especificações vão ser valores maiores, né, do que 100 dB para margem de ganho e 45 graus para margem de fase. Pico de ressonância, que também, né, em geral, o que se quer que seja menor do que 3 dB, né, já é grande 3 dB, tem que ser menor do que isso, né, em geral até menor do que 2. A largura de faixa, né, que tem uma relação com velocidade de resposta, e o ganho de baixa frequência, que tem uma relação com o erro, né, os erros de regime permanente. Tá? Então, importante essa hipótese aqui de cima. Né? Então, esses métodos que nós vamos ver, eles são concebidos para sistemas que satisfazem essa hipótese, ou seja, o sistema é estável para pequenos valores de um ganho K, né? Veja que aqui não tem, K seria aqui o ganho do controlador, tá? Para pequenos valores desse ganho do controlador, que pode se tornar instável a partir de um determinado valor limite. Do ponto de vista de função de transferência, sistemas que não têm polos no semiplano direito. Pode eventualmente ter até polos na origem, ou polos no eixo imaginário, mas não tem polos no semiplano direito. E se o sistema tiver polos no semiplano direito, eu não posso usar esses métodos, esses que nós vamos ver, não. Qual seria a alternativa para poder usar esses métodos? A alternativa seria colocar inicialmente um controlador estabilizante, tá? Um controlador que simplesmente estabiliza o sistema, e fazer um projeto de outro controlador em cima desse sistema já estabilizado, o sistema em malha fechada e estabilizado. Então seria um controlador em cima de uma malha fechada já estável. Né? Então essa é a limitação maior, né, desses métodos de resposta e frequência. Né? Então a maioria dos métodos de projeto foram pensados para sistemas que não têm polos no semiplano direito. Certo? Bom, as especificações, essa que acabamos de ver, exceto o pico de ressonância, elas podem ser estabelecidas a partir da resposta de frequência do produto CG, né? A gente chama de ganho de malha, né? Na literatura em inglês, vocês vão ver lá o termo loop gain, né? O ganho de malha. Certo? Então a gente molda a resposta de frequência dessa função e ao fazer isso conseguimos garantir especificações da malha fechada. Nessas especificações aqui são da malha fechada, claro, né? Então o que é que a gente viu? A gente calcula margem de ganho e margem de fase. São especificações da malha fechada, mas calculadas a partir de CG.
A largura de faixa também é especificação de malha fechada, mas a gente pode estimar a partir da resposta de frequência de CG, né? A gente viu que a largura de faixa pode ser estimada, por exemplo, pela frequência de cruzamento de ganho. Tá? É um valor que dá uma estimativa da largura de faixa. E o ganho de baixa frequência também, né? Isso, quando estudamos a resposta em regime permanente, vimos que para esse esquema de realimentação unitária, o comportamento do erro de regime permanente depende, na verdade aqui deveria ser CG, né? Tem aqui G de 0, mas C seria C de 0, G de 0. Tá? Então, o ganho de malha é em baixa frequência, CG para ômega, né? No caso, tendendo a 0, já que a gente vai trabalhar com resposta de frequência. Certo? Bom, então aqui eu já estou partindo do pressuposto que aquela primeira tradução, qual é a primeira tradução? Né? As especificações do sistema de controle, em geral, são da resposta transitória de regime, tá claro, mas da resposta transitória são overshoot, tempo de subida, tempo de acomodação. Então, estou partindo do pressuposto que a tradução dessas especificações no tempo para especificações de frequência já foi feita, né? Essa tradução que foi vista em outra aula, certo? Então, já foi feito e a gente chegou aqui com especificações de resposta de frequência, certo? Então, dessas todas, né, a única que a gente não tem, em princípio, né, a gente não teria como garantir a partir da resposta de frequência de CG, seria o pico de ressonância, né? A gente teria que ver a malha fechada para ver como é. Por que eu falei em princípio? Porque tem outras técnicas, né, de resposta de frequência que nós não vimos, né, em que a gente consegue saber qual vai ser esse pico a partir da resposta de frequência do ganho de malha, de CG. Certo? Então, especificamente se chama, na verdade, outro tipo de gráfico de resposta de frequência se chama carta de Nichols. Certo? Então, a gente traçando o diagrama, né, da resposta de frequência de CG na carta de Nichols, a gente consegue enxergar qual vai ser o pico de ressonância na malha fechada também. Tá? Mas a gente não vai falar disso aqui nessa aula. Muito bem. Então, basicamente, a gente vai fazer o projeto usando o diagrama de Bode. Então, esse projeto que nós vamos ver é a única maneira de fazer? Não, não é a única maneira. Tem, não sei quantos, né, mas diversas maneiras de você fazer um projeto com resposta de frequência. Veja que ele é um pouquinho menos... vocês vão ver, né? Ele é um pouquinho menos... como é que eu diria? Exato, né? Do que o lugar das raízes, que já não é muito exato. Né? O lugar das raízes, pelo menos, a gente consegue calcular digamos, na ponta do lápis a posição dos polos de malha fechada. Aqui vai ser muito em cima dos gráficos, tá? Muito em cima dos diagramas de Bode, que é a ferramenta que a gente vai usar mais aqui para fazer esse projeto. Então, vamos ver inicialmente como é que seriam os controladores em avanço. Já foi visto em outra aula, né? A aula de lugar das raízes, aqui eu estou repetindo, só que aqui a função de transferência está um pouquinho diferente, tá? Um pouquinho diferente em relação à forma geral. É a mesma característica, né? Mas eu escrevi um pouquinho diferente aqui porque dessa forma daqui a função de transferência ela está no formato padrão para o traçado do diagrama de Bode, só por isso, né? Tá? E essa parte aqui dinâmica, sem o ganho K, veja que o ganho estático é 1, certo? Então, com isso facilita também o cálculo de K para atender, do ganho K para atender especificações de regime permanente, né? De erro de regime permanente, tá? Mas é a mesma coisa, ó. Então alfa maior que 1, veja que aqui eu tenho um polo e um zero, então como o alfa vai ser maior que 1, o zero está mais perto da origem do que o polo, né? Isso aí a gente viu quando viu esses controladores no contexto de lugar das raízes. E aí como é que vai ser, né, o diagrama de Bode, né? Sem o K, vamos esquecer o K aqui, vamos supor que o K é igual a 1, né?
Então veja que aqui eu tenho o primeiro zero em menos 1 sobre αt, então a primeira frequência de corte vai ser 1 sobre αt, como alfa é maior do que 1, ela vem antes da frequência de corte associada ao polo, que vai ser 1 sobre t, né? Então o que acontece? Ó? Então aqui, opa, 0 em 1 sobre αt, né? Menos 1 sobre αt. Opa, 20 dB por década. Então, quando a frequência for 1 sobre t, a frequência de corte do polo, menos 20 dB por década, né? Mais 20 dB por década, menos 20 fica 0 dB, volta a ficar aqui no platô. E a fase, a mesma coisa, né? Então, a fase aqui começa com 0 grau, depois por causa do zero ela sobe, depois por causa do polo ela desce de novo e tende a zero. Certo? Então, essa é a característica de resposta à frequência desse controlador. E o que é que ele vai fazer quando ele for colocado junto com a planta, né? Em relação ao ganho, olha o que esse controlador faz. Ele aumenta o ganho de alta frequência. Então, o que é que isso vai fazer? Isso vai deslocar a frequência de cruzamento de ganho para a direita. É isso? Ao deslocar a frequência de cruzamento de ganho para a direita, o que é que vai ser aumentado? A largura de faixa. Então, esse controlador que vai aumentar a largura de faixa. Certo? E ele tem uma fase que é 100%, que é o tempo todo, para qualquer valor de ômega, uma fase positiva. Tá? Então, por causa dessa característica de fase, é que o nome desse controlador é um controlador em avanço de fase. Porque ele produz uma fase positiva. Certo? Então, nos projetos, né, as técnicas que vamos ver, a gente vai querer garantir uma especificação de margem de fase, especificações de não exatas, mas de modo geral, de largura de faixa. Então, esse controlador ele vai aumentar a largura de faixa, tende a tornar a resposta mais rápida, e essa fase positiva tende a aumentar a margem de fase. A margem de fase está associada ao amortecimento. Certo? Então, ele tem a tendência de melhorar o amortecimento, né? Menor overshoot, e de aumentar a largura de faixa, a resposta mais rápida, que são as mesmas características do controlador no contexto do lugar das raízes, quando a gente viu isso, né? Em relação ao lugar das raízes, um zero em um polo, zero mais próximo da origem, o controlador em avanço ele empurra o lugar das raízes para a esquerda. Então tende a tornar a resposta mais rápida e, eventualmente, mais amortecida, né? Agora aqui tem um probleminha, que é quando a frequência de cruzamento de ganho aumenta, você joga o cruzamento de ganho para uma faixa na qual, em geral, né, a gente já discutiu isso em outra aula, os sistemas de controle, em geral, funcionam como filtros passa-baixa. Né? Então, ele vai jogar a frequência de cruzamento de ganho para uma região na qual a fase geralmente é menor. Certo? A largura de fase é menor. Então, esse deslocamento é ruim para a margem de fase. Então, esse pico aqui é bom, esse deslocamento é ruim. Então, assim, o projeto tem que ser feito com cuidado para que essa característica positiva aqui não seja prejudicada por essa outra daqui, tá certo? Característica negativa. Vamos ver, então, né, como é que seria. Então, bom, basicamente aqui reproduz os comentários que eu já fiz, né? Certo? Exatamente as coisas que eu já comentei. Então, o elemento principal aqui, para conseguir melhorar aqui a margem de fase, é esse pico aqui de fase. Né? Então, vamos calcular, né, esses valores aqui. Certo? Bom, então, está aí a 6 de alta ômega, a resposta de frequência do controlador. Supondo que o K é positivo, né, o ângulo de fase, esse ângulo do numerador dividido pelo ângulo do denominador. Então, o ângulo do numerador, arco tangente alfa t ômega, menos arco cuja tangente é t ômega. A tangente de φ de ômega, né, φ de ômega é a fase, tá, do controlador. A tangente de φ de ômega, a propriedade aqui de trigonométrica, vai ser tangente desse menos tangente desse dividido por 1 mais o produto das tangentes. Tá?
Então, essa expressão aqui. Então, o pico de fase a gente pode calcular analiticamente, derivando, né? A tangente aquele ângulo, né? É o ângulo que está entre 0 e 90 graus. Então, nessa faixa aí de ângulos, a tangente é uma função crescente. Então, o máximo da tangente vai ser o máximo de φ, né? Então, eu posso aqui derivar essa função igual a zero e achar o valor do pico. Fazendo isso, fica como exercício para você fazer, né? A gente vai achar esse valor que foi encontrado de outra forma. Foi encontrado da seguinte forma. Pelo gráfico aqui, a gente vê que esse pico, né? Então, tem aqui um zero e um polo. Esse pico vai ocorrer no meio do caminho, entre o zero e o polo, né? Só que aqui eu estou com a escala logarítmica, né? Então, vai ser o meio do caminho na escala logarítmica. Logarítmica aqui, que dá isso aqui, o meio da soma aqui dos logs, tá? Das duas frequências de corte, né? 1 sobre αt, né? αt é menos 1 e 1 sobre t, certo? Então, fazendo essa conta aqui, né? A gente chega aqui, o pico de fase do controlador em avanço ocorre nessa frequência aqui, ômega-n. Então, depende do valor de t e do valor de alfa, né? Então, alfa, basicamente, o alfa indica a distância, digamos assim, né? Relativa entre o polo e o zero do controlador. Então, quanto maior essa distância, certo? Menor vai ser a frequência, ela vai ocorrer, né? O pico vai ocorrer numa frequência menor. E quanto maior a constante de tempo também, né? Normal, né? Quanto maior a constante de tempo, as coisas ocorrem mais em baixa frequência, né? Resposta mais lenta, etc. Bom, nessa frequência, a tangente aqui desse ômega, substituindo ômega-n nessa expressão, vai dar isso daqui, né? Alfa menos 1 sobre 2 raiz de alfa. Mas a expressão que é mais usada não é essa, né? É a do seno. Tá? Depois você pode conferir, porque é a expressão mais simples, né? Alfa menos 1 sobre alfa mais 1. Certo? Então, isso aqui dá o seno de φm em função de alfa. Se eu quiser achar o alfa em função do seno, a expressão é essa daqui. Então, quanto maior for alfa, maior vai ser esse avanço de fase, certo? Então, vamos botar um alfa bem grandão, né? No entanto, veja o seguinte, ó. Se a gente pegar aqui, o ganho, né? Aqui não tem expressão do ganho, mas é fácil a gente verificar isso para altas frequências. Quando o ômega tende a infinito, esse 1 aqui fica desprezível, né? Certo? Esse 1 aqui fica desprezível. Estamos supondo ainda que o K é igual a 1, tá? Esse 1 fica desprezível em relação ao ômega, então vai ficar só alfa t ômega sobre t ômega, vai ficar alfa. Tá? Então, o módulo em alta frequência é igual a alfa. Então, em decibéis é 20 log de alfa. Né? 20 log de alfa em decibéis. Então, o que acontece? Se eu quero um pico muito grande para aumentar a fase, né? Aí o que é que vai acontecer? Você vai ter um ganho de alta frequência muito maior, muito grande, né? Esse ganho aqui, ó. Então, isso tem várias implicações. A implicação, do ponto de vista ainda aqui teórico, né, é que a gente vai jogar o cruzamento de ganho para muito longe, numa frequência em que a fase geralmente é pequena. Então, ao fazer isso, a gente pode perder a vantagem aqui desse pico, porque o cruzamento de ganho não vai acontecer aqui, vai acontecer longe daqui, né, desse pico. E um problema de ordem prática, você tem um ganho de alta frequência alto, né, uma largura de faixa grande, né? Significa o quê? Bom, a resposta mais rápida, mas isso tem implicação de você ter que ter um esforço de controle muito grande para ter uma resposta mais rápida e, principalmente, né, o sistema fica vulnerável a ruídos de alta frequência. Tá? Isso é muito importante num sistema de controle. É um aspecto prático, a gente não está estudando isso aqui do ponto de vista teórico. Né? Como o sistema de controle vai funcionar como um filtro, passa baixas, se a frequência de corte for muito alta, né? Quer dizer que o sistema vai reagir a sinais de alta frequência. E sinais de alta frequência geralmente estão associados a ruídos. Certo? Então, por várias razões, por razões teóricas e também práticas, não é conveniente que
esse alfa seja muito grande, certo? Então, tem que achar o alfa aqui com cuidado, certo? Muito bem. Então, vamos ver como é que a gente poderia fazer um projeto de um controlador em avanço, né? Usando essas ideias. Então, vou repetir aqui, essa não é a única maneira de fazer esse projeto, essa é uma possibilidade. A vantagem dessa técnica que eu estou mostrando aqui, que eu vou mostrar, é que vocês vão ver esses passos aqui, eles podem ser automatizados. Podem ser automatizados, e pode até fazer um programinha para executar, né, esse passo. Então, vamos lá. Então, primeira coisa, determinar o ganho K, a gente faz assim, de modo a satisfazer o erro de regime permanente. Então, veja que aqui, repetindo, o ganho estático aqui, desse controlador, vai ser igual a K. Tá? Porque o ganho estático dessa parte, quando S tende a 0, é 1. Então, K é que vai definir o ganho estático, que é quem vai definir o erro de regime. Então, por isso que aquele primeiro passo a gente já mata o erro de regime e está lá o K. Né? Está escolhido, acabou-se. A gente vai se preocupar só agora com a margem de ganho e, a margem de fase e o erro de regime. Tá? A gente mata o erro de regime e vai se preocupar com a margem de fase. Então, outra especificidade aqui desse projeto, a gente só vai conseguir mexer, a única especificação da resposta de frequência, a gente vai mexer a margem de fase, certo? A margem de ganho a gente não vai mexer diretamente, mas lembre que a margem de ganho e a margem de fase estão ligados, né? Realmente quando a gente tem, para a estabilidade, né? Para o sistema que satisfaz a hipótese inicial. Os dois têm que ser positivos, em decibéis, né? Margem de ganho em decibéis e margem de fase tem que ser positivo para o sistema ser estável. Então, os dois são positivos, né? E quando são estáveis, os dois são negativos. E quando está no limite, os dois são iguais a zero, né? Então, a gente, aumentando a margem de fase, há a tendência de aumentar também a margem de ganho, certo? Então, a gente pode fazer o projeto só da margem de fase. Opa, a margem de ganho está pequena. Então, a gente tenta aumentar a margem de fase, certo? Então, mas é sempre assim? Não, né? Sempre assim. Isso é para esse projeto daqui. Porque a margem de fase é uma coisa que a gente tem mais facilidade de manipular, certo? Mas tem outras técnicas onde você mexe na margem de ganho também, na largura de faixa de maneira explícita, né? Então, a largura de faixa não vai mexer, né? Então, a margem de fase tem a ver com o amortecimento e a velocidade de resposta. A gente vai mexer na largura de faixa, mas também indiretamente, tá? A gente não vai ter uma especificação, largura de faixa de tanto. Tá? Mas a gente sabe como aumentar, né? Então, esses comentários todos que a gente fez aqui, para aumentar a largura de faixa, tem que aumentar o alfa. Certo? Então, se ao final do projeto a largura de faixa não está adequada, vamos aumentar o alfa. Aumentando o alfa eu não consigo. Largura de faixa que eu quero com a margem de fase que eu quero. Vamos botar outro controlador em avanço e segue. Tá? Então, vamos pensar em outra alternativa. Então, a gente tem várias ferramentas para fazer esse projeto, tá? Mesmo que esse aqui, para fazer o projeto, né, de controlador de resposta de frequência, mesmo que esse aqui seja bem simples. A minha especificação aqui é mais de fase. Certo? Então, a largura de faixa já entra, né, quando eu estou querendo aumentar a largura de faixa, aí na escolha do controlador em avanço, eu já estou levando isso em conta. Né? Se eu não preciso aumentar, eu posso usar o controlador em atraso, outro controlador, tá certo? Então, o projeto vai ser bem simples aqui, vai ser margem de fase, sabendo que ao atender a margem de fase, a gente indiretamente atende outras coisas e outras especificações. Se as outras não forem atendidas, a gente tem como ajustar o projeto para conseguir isso, tá certo? Então, vamos lá. Voltando aqui, o K morreu, né? A gente já resolveu o problema do erro de regime permanente. Vamos nos preocupar agora com a margem de fase. Então, determinar a margem de fase inicial,
Bom, se ela já for satisfeita, né, a gente nem precisa do compensador, usa o controlador proporcional mesmo, né? Mas não, ela não foi satisfeita, então ela ficou abaixo do valor desejado. Então, o valor desejado vou chamar de FIEF, tá? Então, FI é a margem de fase inicial, FIEF é a desejada, que eu quero obter. Então, determinar o valor do avanço necessário. Então, o valor do avanço é a que eu quero menos a inicial, né? Mais o θ. O que é esse θ? Esse θ é um ângulozinho, tá? Um valor extra aí, para compensar o quê? Para compensar o fato de que o compensador vai deslocar a largura, o cruzamento de fase para uma frequência mais alta, onde a fase geralmente é menor. Então isso aqui é para compensar esse efeito. Tá? Então eu vou colocar esse valor extra aqui. Tipicamente é um valor entre 5 e 12 graus. Se você precisar mais do que 12 graus, dificilmente você vai conseguir, com esse controlador e com esse projeto, a margem de fase que você quer. Certo? Então, geralmente a gente começa com um valor pequeno, aí quando não der a gente vai aumentando, né? Por que a gente começa com pequeno? Porque a gente está partindo do pressuposto que a gente não quer aumentar tanto a largura de faixa, né? Além daqui, o controlador já vai proporcionar. Certo? E aí, não dando com 5, a gente vai aumentando até dar ou não, né? Pode ser, isso aqui não tem garantia que vai funcionar para qualquer sistema, né? Não tem nenhum método de projeto que funciona para qualquer sistema, certo? Então, corre o risco de para o seu sistema não funcionar. Isso daqui você precisar de outro controlador mais complicado, né? Bom, então, achamos aqui o φm, então com ele a gente calcula o alfa. Certo? Bom, e aí a gente vai determinar qual vai ser a nova frequência de cruzamento de gama. E como é que a gente vai calcular? A gente vai calcular dessa forma aqui, tá? A gente vai, na verdade não vai calcular, a gente vai achar a frequência na qual o módulo de G em decibéis é menos 10 log de alfa. De onde vem isso, né? Vem daqui. Vou voltar aqui. A gente quer que o cruzamento de fase ocorra nesse pico, né? A gente quer usar ao máximo esse pico de fase, né? A gente quer que a margem de fase, que isso seja somado à margem de fase, né? Que nem precisasse daquele tetazinho a mais, né? Então a gente vai querer que essa frequência daqui seja a frequência de cruzamento de fase, a frequência ômega-m, né? Então o que é que acontece? Aqui é o módulo do controlador, né? Então essa frequência aqui é 20 log de alfa, né? Então essa frequência aqui é 10 log de alfa em decibéis. Certo? É 10 log de alfa. Então eu vou somar isso com a planta, né? Eu vou somar esse diagrama com o diagrama da planta. Tá? Olha a vantagem de usar diagrama de Bode aqui, os gráficos, quando a gente junta uma função de transferência com a outra, os gráficos eles são somados, né? Então eu vou somar isso daqui com o gráfico de G. Então, para isso aqui ser a frequência de cruzamento de fase, aqui é 10 log de alfa. Para quando eu somar da 0 dB, que é a frequência de cruzamento, né? Que é onde ocorre o cruzamento de ganho, a frequência na qual o módulo é 0 dB, o módulo de G tem que ser igual a menos 10 log de alfa. Certo? Por isso justifica essa. Tá? Então, como é que a gente determina isso? A gente determina, analiticamente dá para determinar? Dá. Agora, depende do sistema, tá? Você vai igualar isso daqui, né? Isso aqui vai dar 1 sobre raiz de alfa, né? 1 sobre raiz de 2. É isso, 1 sobre raiz de alfa. Então, isso daqui eu posso igualar o módulo a 1 sobre raiz de alfa. Mas vai ter sempre módulo de G, né? Vai ter sempre solução analítica? Não. Né? Até segunda ordem você até acha. Aí quando a função se complica mais um pouco, tem muitos polos, muitos zeros, já fica difícil. Tá?
Agora, pensando na perspectiva de ter de ter isso aqui automatizado, um programa que faça isso, tá? Então, digamos que eu tenha o diagrama de Bode. O que é o diagrama de Bode automatizado? O diagrama de Bode é o que a gente enxerga, né? O diagrama, mas ele é um conjunto de pontos que eu posso gerar, né? Então, se eu tenho o G de S, eu posso ter o G de J ômega, eu posso gerar pontos numa faixa de frequência. Eu crio um vetor de frequências, tá? Para cada frequência eu tenho o módulo e a fase de G. Então, eu tenho lá um vetor, certo? Então, isso aqui automatizado é o quê? É procurar nesse vetor, né? Na verdade, são dois vetores, né? O vetor de alfas e o vetor de módulos, aquele que mais se aproxima desse valor, certo? Então, isso vai determinar essa nova frequência de forma automatizada. Agora, ao fazer assim, né, com esses pontos, claro que eu vou ter uma imprecisão, né? Não vou calcular o valor exato porque os pontos, né, o vetor de pontos é um vetor finito, né? Então, só muita sorte nesse vetor de pontos ter aquele que dá exatamente isso daqui. Tá? Vai dar uma aproximação, um valor aproximado, né, o mais próximo dele, que serve aos nossos propósitos, certo? Bom, e aí, por causa desse deslocamento da fase, eu não tenho certeza que vai funcionar, certo? Porque a fase se desloca, o cruzamento de fase se desloca com a soma, né, dos dois gráficos, né, de C e de G, certo? Então, eu não vou ter certeza que aquele pico vai ser 100% aproveitado. Então, eu vou testar. Se a especificação não for atendida, eu vou aumentar aqui o θ, né? Até dar certo ou até eu descobrir que não vai dar certo. Né? Quando é que eu descubro que não vai dar certo? Quando eu aumento aqui o θ e a margem de fase vai diminuindo. Pode acontecer? Pode, porque quando eu aumento o θ, o cruzamento de ganho aumenta e para uma frequência onde a fase geralmente diminui, né, é menor, e se a fase cair muito bruscamente nessa região, você não vai conseguir. Né? Então você aumenta o θ e a margem de fase diminui, então nessa hora é hora de parar e pensar em outros controladores. Certo? Bom, mas digamos que deu certo, então falta calcular o T, né? Parâmetro T do controlador. A gente calcula por essa fórmula aqui, né? Essa fórmula vem dessa daqui, né? Ômega m 1 sobre raiz de alfa t. T igual a 1 sobre ômega m raiz de alfa. Então esse é o projeto em avanço. Veja que todas essas etapas podem ser automatizadas, certo? Inclusive eu vou disponibilizar um programinha, tá? Que implementa essas etapas aí. Né? Eu vou disponibilizar no sistema acadêmico lá, no SIGA. Você pode usar, né, testar e reproduzir as contas que eu vou mostrar aqui, tá certo? Então aqui um exemplo. Então tenho esse sistema representado por essa função de transferência, satisfaz aquela hipótese, então eu posso usar esse método. As especificações das duas, eu quero um erro de rastreamento à rampa menor ou igual a 10%. Veja que aqui já tem um polo na origem, o erro ao degrau já vai ser zero, o erro para a rampa vai ser finito. Aí isso eu quero que ele seja no máximo 10%. E eu quero ter uma margem de fase maior ou igual a 60%. Tá? Então, na aula de especificações, a gente viu que isso dá um amortecimento aproximado de 0,6. O amortecimento de 0,6 dá um overshoot de aproximadamente 10%. Né? Tá? Basicamente é isso daí. Então, o primeiro passo, então eu vou seguir aqui esses 7 passos, certo? Então, o primeiro é determinar o ganho de modo a satisfazer a especificação do erro. Erro para a rampa 1 sobre KV, menor ou igual a 0,1. Então, KV tem que ser maior ou igual a 10. KV é o limite quando S tende a 0 de S. KG de S. Por que KG de S? Porque é aqui, né? Porque quando S tende a 0, esse termo aqui tende a 1. Então, o ganho estático desse termo é 1, então vai ficar só KG de S.
Tá? Então, maior ou igual a 10K, maior ou igual a 20. Vamos escolher 20, né? No limite inferior, porque a gente sabe, né? Se a gente aumentar muito o ganho, vai ficar mais difícil, né? A gente vai aumentar muito, tende a aumentar a largura de faixa, vai ficar difícil a gente atender as outras especificações. Então, 20 é aceito, 20, né? Determinar a margem de fase inicial. Então, aqui o diagrama de Bode, né? Que eu mostrando o gráfico, mas pode ser os pontos, né? Do diagrama de Bode. Então, a margem de fase inicial é 25 graus, né? Margem de ganho infinita. Esse sistema a gente já viu, né? Com 2 polos e nenhum zero, tem margem de ganho infinita. A margem de fase inicial 25,2 graus, na frequência de cruzamento de ganho de 4,25. Certo? Então eu quero 60 graus. Então eu quero, né, aumentar. Então eu vou precisar de 60 menos 25, que dá 25,2, que dá 34,8. Tá? E eu vou acrescentar aqui o θ, eu já botei 9 graus, certo? Então eu já tentei com 5, com 5 não deu, certo? 5 graus já botei um valor que eu sei que vai dar certo, tá? Mas procedimento você poderia começar de 5 e ir aumentando até. Então esse é o avanço de fase que eu preciso, tá? De que eu preciso, e para obter esse avanço eu vou precisar de um alfa de 5,5, certo? Então, a nova frequência de cruzamento de ganho, onde eu quero aproveitar esse alfa, seria a frequência na qual o módulo é menos 10 log de alfa. Então, aqui, nessa etapa, né, não tem conta, eu não fiz conta. Então, aquilo que eu falei, eu fiz usei um programinha, eu procurei no vetor de pontos aquele que mais se aproximava desse. Por isso que eu botei aqui aproximadamente, né? Aproximadamente 7 radianos por segundo. Nessa frequência daí, certo? Que daria certo. Mas essa frequência é que a gente quer que seja a frequência de cruzamento de ganho, mas não necessariamente o pico vai ocorrer nela, né? Porque vai ter aquele deslocamento que a gente falou, né? E verificar se a margem de fase foi atendida. Então veja que aqui, ó, 60,7 graus, tá ok. Na frequência 6,55, né? Veja que aqui, né? Ó, não foi a mesma daqui, né? Isso aqui é aproximadamente isso, mas não foi ela, foi até bem mais abaixo. Mas veja que aumentou bastante em relação ao sistema sem um controlador, né? Que tinha só o proporcional. Sem o controlador é só com proporcional, só com o ganho K, que era 4,25. Então teve um aumento considerável aqui da largura de faixa, tá? Em relação ao que seria o controlador apenas proporcional. Tá? Então aqui é a margem de fase. Aqui ainda dá para ver o pico, ó, veja que aqui a fase está descendo, aí depois ela para de descer, tá? Então está por aqui o pico, né? O pico está atuando aqui, pico do avanço, né? Pronto, então projeto, agora calcular o T, projeto finalizado. Tá aqui o controlador, tá aqui um 0 em menos 3 aproximadamente, um polo menos 16, então um polo bem distante do zero, né? Controlador em avanço. Então, do ponto de vista do lugar das raízes, ele vai puxar as raízes para a esquerda. Então, um exercício interessante a fazer é analisar esse controlador obtido do ponto de vista do lugar das raízes, né? O que é que aconteceu com o lugar das raízes? Apesar de eu não estar usando, o lugar das raízes aqui não aparece nessa análise, tá? É só curiosidade. Estou fazendo resposta de frequência, mas eu podia fazer esse projeto no lugar das raízes. Então, qual seria, né? Se eu fosse fazer o projeto no lugar das raízes, como é que ficaria eu fazendo aqui em resposta de frequência, onde é que ele aloca os polos e os zeros, né? Se a gente fosse fazer esse projeto aqui em resposta de frequência, ou desculpe, no lugar das raízes, o controlador avança um polo e um zero. Uma escolha seria, vou pegar o zero do controlador para cancelar esse polo em menos 2, para simplificar o projeto. Tá? Poderia fazer assim. Tá? Daria uma coisa diferente. Veja que aqui ele está em menos 3, né? Podia botar um polo menos 2, aqui é menos 3. Tá? Então, esse aqui é o sistema de malha fechada, né? Tem um par de polos complexos, que está longe, né?
A parte real aqui deles aqui, né, esse coeficiente aqui, vocês estão lembrados, 2 que se ômega n, que se ômega n é menos a parte real do polo, né? Então a parte real aqui está acima de menos 7, quer dizer, à esquerda de menos 7, né? Então está longe, o polo dominante tem de ser esse daqui. Apesar de ter esse zero aqui que está querendo, está bem perto dele, quer dizer, relativamente perto dele, né? Tá? Então é interessante ver como seria, né, no lugar das raízes. Tá? Então o projeto satisfez aquelas duas especificações. Então tá pronto aí. Então uma coisa interessante desse projeto, né, comparado até com o LGR, veja que aqui, né, a gente parte desse diagrama daqui, pouco importa se o sistema tem 7 polos, 5 zeros, né? Está tudo concentrado aqui na resposta de frequência, né? Então aquela dificuldade que a gente tem no lugar das raízes, quando tem muito polo, muito zero, né? Eita, muito polo, muito zero, eu tenho que colocar todos, digamos que eu tenha, sei lá, 7 polos, eu tenho que calcular todos, alocar todos os 7 polos numa região desejada. Tá? Então, de um certo ponto de vista, aqui termina sendo eventualmente menos complexo, dependendo do exemplo, né? Apesar de ser muito indireto, porque a gente não sabe o que ele está fazendo aqui com os polos, a gente só sabe no finalzinho. Ok? Então eu não vou mostrar ainda a resposta desse controlador, vou deixar para mostrar no final, comparando com os outros dois controladores que nós vamos ver. Então vamos ver aqui o controlador em atraso, né? Então o controlador em atraso tem a mesma função de transferência, o controlador em avanço, só que o alfa agora é um número entre 0 e 1. Então com isso o polo está mais perto da origem do que o zero, então é um controlador que vai tender a empurrar as raízes na direção do semiplano direito, né? Então isso a gente já viu também no contexto do lugar das raízes que ele fazia isso. Então os diagramas de Bode, né, do controlador de atraso são opostos, né? Tem a característica oposta do controlador em avanço, então o módulo agora de alta frequência é negativo, quer dizer, tem uma atenuação aqui em alta frequência, ele faz atenuação em alta frequência, o que vai tender a puxar o cruzamento de ganho mais perto para baixas frequências, então eu vou diminuir a largura de faixa, e eu tenho aqui uma fase negativa, por isso que o nome dele, né, controlador em atraso de fase, tá? Uma fase negativa a qualquer frequência. Essa fase negativa ela é ruim, né? Ela tende a diminuir a margem de fase. Então, como é que alguém conseguiria aumentar a margem de fase com esse controlador, já que ele impõe a fase negativa? Então, isso é a coisa ruim, mas tem a coisa boa, que é justamente esse módulo aqui negativo, na alta frequência, que vai puxar o cruzamento de ganho para baixas frequências, onde, em geral, nem sempre, tá? Mesmo para sistemas que satisfazem aquela hipótese inicial, em geral, em baixas frequências, a fase é maior, já que grande parte aí dos sistemas de controle, né, ou mesmo as plantas a serem controladas, quando elas não têm, né, polo no semiplano direito, elas geralmente têm a característica de filtro passo abaixo. Nem todas, repetindo, mas muitas delas, né? Então, nesse caso, a fase ela é maior em baixa frequência do que em alta frequência. Certo? Então, com esse ganho negativo, a gente vai puxar o cruzamento de fase para uma região em que a fase é maior. Então, é isso que pode ser usado para obter a margem de fase desejada. Certo? Então, bom, isso aqui está mais ou menos resumindo as coisas que eu falei. Certo? Então, esse controlador ele aumenta a margem de fase, diminuindo a largura de faixa, né? Então, o que é ruim, né? Então, a ideia do projeto é usar aquele ganho negativo para deslocar a frequência de cruzamento de ganho a uma frequência onde a margem de fase, onde a fase, né, provê a margem desejada.
Então, e esse ganho negativo aqui? A gente vai ter que manobrar aqui para ele não atrapalhar a fase que a gente quer obter, né? Então vamos ver como é que seria. As especificações são as mesmas do erro, né, de regime da margem de fase, do outro projeto. Então a gente determina K para satisfazer o erro, do mesmo jeito que no projeto em avanço. Margem de fase inicial, na verdade a gente nem usa isso aqui nos cálculos, é só para saber realmente, saber se precisa, né? Vai que a margem de fase inicial já é aquela desejada e não preciso fazer nada. Mas se ela não for, então o que a gente vai fazer? A gente vai determinar. Então, se determinar, a gente vai procurar lá nos pontos, né? Computacionalmente, a gente vai procurar nos pontos da resposta de frequência de G. A frequência na qual 180 mais a fase é igual a margem de fase desejada. Mais 6 graus. Então, deixa eu explicar aqui. Não esquecer de 6 graus, né? 180 mais a fase é a definição de margem de fase, né? Só que aqui não tem um controlador ainda. Então, aqui é a margem de fase que eu quero. Já tem que estar lá no G, né? O G já tem que prover essa margem de fase que eu quero. Só que tem, né, esse danadinho aqui, né? Esse pico negativo. Então eu vou manobrar para esse pico negativo não atrapalhar muito, mas vai ter um resíduozinho dele aqui. Eu vou deixar ele bem longe do cruzamento de ganho. Vai ter um resíduozinho dele aqui, né, que eu compenso com esses 6 graus. Então, na apostila tem esse cálculo, tá, detalhado, não é nem 6 graus, é 5,7, alguma coisa dessa. Não é assim. E eu arredondei para 6, né? Não vai fazer grande diferença, só para efeito simplificar. Certo? Então, muito bem. Então, determina alfa porque a frequência de cruzamento de fase ocorra nessa frequência daqui, né? Certo? E como é que a gente vai fazer isso? A gente tem que usar o ganho de alta frequência, que é o 20 log de alfa, menos 20 log de alfa, né? Desculpa, 20 log de alfa, né? O ganho de alta frequência é 20 log de alfa. A gente tem que usar para, quando eu somar com o G, na verdade com o KG, né? Outro detalhe importante aqui é que quando eu já calculei o K, as contas que eu faço a posteriori, eu já incorporo o K, né? Eu tenho que incorporar o K, ele está lá, né? No controlador. Então eu calculei K igual a 20, eu já incorporo aqui no controlador, então as contas que eu faço a posteriori, o K já está na jogada, né? Então, eu vou achar essa frequência, ó, na qual o módulo de KG é menos 20 log de alfa. Por quê? Porque quando eu somar com o módulo do compensador em atraso, a soma vai dar 0 dB, que é o cruzamento de ganho, né? Então, eu posso fazer isso aqui, né? Procurar, né, a frequência em que isso aqui ocorra, ou se em valor absoluto, é isso daqui, né? Mesma coisa, alfa igual a 1 sobre KG. Bom, e agora eu vou determinar a constante de tempo T, de modo que o zero do controlador esteja uma década abaixo de ômega-GF. Por que isso? Por causa disso aqui, ó. Veja que aqui eu tenho primeiro o polo, que faz cair a fase, depois o zero, que faz subir a fase, né? Polo, que faz descer o módulo, depois o polo, que estabiliza o módulo de novo. Então, a frequência de cruzamento a frequência de corte do zero, né? O polo está mais perto da origem do que o zero. Tá por aqui, né? Então, por que eu vou colocar ele uma década, esse polo, uma década da frequência de corte? A frequência de corte que eu quero, desculpe, a frequência de cruzamento de ganho que eu calculei, eu quero que esteja longe. Por que longe? Para isso aqui não atrapalhar. Então, eu vou botar a frequência de cruzamento de ganho aqui bem longe, ó. E esse longe é o quê? Uma década de diferença. Tá? Uma década de diferença. E por que uma década de diferença é longe? Podia ser
Não precisa de uma década e meia, 1,2 décadas. Por simplicidade, né? Uma década. Então, essa conta daqui, ó, esse 6 graus, ele é calculado com base nessa distância de uma década. Certo? Se você colocar outra distância, aí você tem que refazer o cálculo para saber qual é esse ângulo aqui que você adiciona. Certo? Então, com isso, ó, quando eu faço isso daqui, e que eu uso esses 6 graus, eu tenho certeza que isso vai dar certo. Que não tem mais aquele problema do controlador em avanço, que eu não garantia que a frequência de cruzamento de ganho ocorresse no pico. Certo? Aqui, se as contas, né, se eu chego com sucesso até o final, eu tenho certeza que vai dar certo. Eu não preciso refazer. Certo? Então, vamos lá. Então, calculo T, né, dessa forma, para que o zero esteja na década abaixo e acabou o projeto, né? Sempre funciona esse projeto. Vamos ver, esse caso aqui é o mesmo exemplo do avanço, né? Vamos ver se sempre funciona. Então, o ganho, né, o mesmo para satisfazer a especificação de erro, margem de fase inicial a mesma. E aí determinar o MHGF tal que 180 mais a fase igual a FF mais 6 graus. Então aqui de novo, ó, tem como eu fazer isso analiticamente? Tem, mas não tem sentido. E analiticamente só vai conseguir fazer para sistemas de pequena ordem. Né? Então isso aqui, para fazer de maneira automatizada, né? Eu tenho lá os pontos da resposta de frequência, eu vou lá e procuro o ponto que está mais próximo, né? Que satisfaz isso aqui, mais próximo de satisfazer essa condição. Então, 0,915. Tá? Então, veja como diminuiu, né? A frequência de cruzamento de ganho. Era 4,25 no início, né? Com o controlador em avanço passou para 6,5, se não me engano, 6,55, agora vai para 0,9, menos do que 1, né? Então veja como diminuir a largura de faixa. Determinar alfa, determinar T. Então esse é o... Então, será que sempre funciona? Veja que para funcionar, essa frequência aqui tem que existir. Uma frequência que dê a fase que eu quero, né? Mais de fase que eu quero. Então, eu quero 60 graus, ó. Se a gente voltar aqui para o gráfico do sistema sem, o diagrama sem o compensador, então para dar 60 graus, ó, esse aqui tem que estar em quanto? Ó? A fase tem que estar em menos 120. Então aqui existe, ó, tá vendo? Menos 120 está mais ou menos por aqui. Existe uma frequência em que a fase é menos 120. Então, o que o controlador em atraso faz, ele desloca o cruzamento de ganho para essa frequência. Então, se existir essa frequência, sempre esse projeto vai dar certo. Mas pode ser que não exista, o sistema pode ser que não tenha. Por exemplo, um sistema que tem, imagina, um sistema que já tem 2 polos na origem, já começa com menos 180. Então, 2 polos na origem, mais um terceiro polo. Não tem. Não tem nenhuma frequência para satisfazer isso. Então, o controlador em atraso não vai funcionar. Certo? Tá? Então, ele só funciona nesse caso. Nesse caso, a gente sabe que vai funcionar. Então, vamos ver aqui o resultado. Está aqui. Tá? 60,2 graus, né? Aquela aproximação que a gente fez. 0,918. Então, deixa eu ver aqui. Estava 0,915, deu quase em cima, né? Ao ponto aqui que a gente pega do conjunto de pontos da resposta de frequência. Então, a largura de faixa vai reduzir bastante, mas está aqui. Ó. E aqui a gente vê ó, como é que ele funciona, né? Aqui o menos 120, ó, é mais ou menos aqui. Não foi o controlador que acrescentou, esse menos 120 já estava lá. E aqui a fase negativa, uma década abaixo daqui, justamente para não atrapalhar. Então veja que ela não atrapalha essa fase negativa, porque ela está longe da frequência que a gente quer. Mas aí o controlador ficou, né? Olha o pólio zero do controlador, muito perto da origem.
O que também vai ao encontro do que vimos no caso do LGR, né? Esse controlador em atraso, assim, que é pouco utilizado. Quando ele é utilizado, geralmente o polo zero fica perto da origem, né? E aqui está a função de maré fechada, né? Então, tem um polo aqui, menos 0,1. Mas veja que esse zero aqui está próximo. Ele não vai cancelar, mas vai diminuir assim, para não ficar tão desastroso assim o tempo de tão desastroso o tempo de resposta. Certo? Então, esse é o controlador em atraso. E agora a gente tem o avanço e atraso. O avanço e atraso é um controlador que junta os dois, né? Você tem uma parte aqui em avanço e aqui uma parte em atraso. Tá? É um controlador mais completo, né? Então ele tem o avanço que tende a aumentar a largura de faixa e tem um atraso que com algum ajuste você consegue ajustar a margem de fase, né? Então como é que a gente vai fazer esse projeto aqui? A gente viu que o projeto em atraso, ele reduz drasticamente a largura de faixa, o que não é desejado, né? Vai ter uma resposta muito lenta. Então, qual é a ideia aqui? A gente faz primeiro o controlador em avanço. Controlador em avanço, o que é que acontece às vezes? Opa, eu não consegui a margem de fase desejada, né? Tem aquela jogadinha de colocar um θ, um ângulo a mais, e depois sair aumentando até dar certo. Mas digamos que eu coloque um θ lá, ou até eu vá até θ igual a 12 e não consegui. Tá, mas está lá. Então eu projetei um controlador que tem uma margem de fase, não é a que eu quero, mas que aumentou a largura de faixa. Eu quero uma resposta mais rápida, né? Do que a resposta, digamos assim, inicial, né? E não quero uma largura de faixa excessiva, mas eu quero, digamos assim, eu quero aumentar a largura de faixa, vamos supor isso. Aí calculei lá o meu avanço, mas a margem de fase está ruim. E aí eu pego, então, eu uso aqui um controlador em atraso para ajustar a margem de fase. Aí ele vai diminuir a largura de faixa, tá? Ele vai fazer um pequeno ajuste, mas não tanto como se o controlador em atraso estivesse sozinho, né? Vai diminuir um pouco em relação ao controlador em avanço e obter a margem de fase desejada. Certo? Então, vou pegar aqui o mesmo exemplo. Então, aqui, o avanço que a gente usou já funcionava, né? Mas eu coloquei aqui 9 graus, né? O incremento aqui do ângulo do pico. Então, aqui vamos botar os 5 graus. Quando eu coloco 5 graus, a margem de fase não chega ao valor desejado. Tá? Fica um pouquinho abaixo, né? Porque eu estou sendo rigoroso para efeito de a gente ilustrar o projeto, né? Ficou aqui 1,7 graus abaixo, assim. Tudo bem. Não quero, eu quero 60 ou mais do que 60, não quero 58,3, tá bom. Então, está aqui o controlador em avanço, com esses 5 graus. E aí eu vou fazer o controlador em atraso, só para aumentar para 60, né? Aí esse daqui, veja que esse aqui não ficaram aqueles polos tão perto da origem, né? Ficou bem um pouquinho mais distante. Tá? Não tá longe, mas está melhor do que 0,01, né? Então aí o sistema, ele malha fechada, certo? Então aqui, o que é que a gente pode concluir aqui desse sistema, né? Bom, esse polo e esse zero aqui, esse zero e esse polo aqui estão bem próximos, né? Digamos que um anule mais ou menos o efeito do outro, né? Então vai ficar com um zero e esses dois polos aqui, ó. Esse daqui tem parte real menos 2,9, esse complexo. Então, esses aqui vão terminar sendo os dominantes. Certo? Sugiro também que você compare, olhe como é que seria o lugar das raízes disso, né? Para ver o que é que esse controlador está fazendo com as raízes. Esse controlador aqui, não da família PID, seria mais perto do PID, né? 2 zeros, 2 polos. Só que o PID ele tem um polo na origem, né? Aqui não tem um polo na origem. Tem esse aqui que é o mais perto. Mas o PID real tem 2 polos também, né? O PID ideal só tem um polo na origem. O PID real, por causa da ação derivativa, ele tem um polo extra. Tá? Então, vamos lá.
Esse aqui é o diagrama do controlador avanço e atraso. Então a gente vê aqui o atraso. Tá? O atraso aqui, que é para longe do cruzamento de ganho, para não atrapalhar. E o avanço. Veja que o pico aqui do avanço é maior do que o pico negativo do atraso. Quer dizer que o avanço está... Aquilo que eu falei, né? Primeiro a gente fez o avanço, ele já chega mais ou menos onde a gente quer. E o atraso vai ser um pouquinho aqui para ajustar a margem de fase. Certo? Aqui também a gente vê pelo ganho. Né? O ganho aqui do... Né? Aqui o atraso ele tende a baixar o ganho. Então, chegou aqui a 20, mas depois o avanço proporcionalmente tem um ganho maior. Aqui é o diagrama de CG, né? Do módulo de CG. Olha o cruzamento de ganho, 3,45. Ficou menor, né, do que o avanço puro. Ficou menor do que o avanço puro, com certeza. Né? Mas bem maior do que o atraso puro, né? Então a tendência é que ele tenha uma resposta um pouquinho mais lenta do que o avanço puro, tá? Mas bem mais rápido do que o atraso puro e mais de fase aqui ultrapassou, né? O 62 graus. Ok? Então aqui o atraso de fase que está longe do cruzamento para não atrapalhar e aqui o pico, né, do avanço, tá? Tá mais ou menos por aqui. Essa é a resposta de grau. Então, em azul, controlador em avanço, em vermelho, controlador em atraso e em laranja, do controlador avanço-atraso. Certo? Então, assim, o que a gente esperava em termos de resposta aconteceu, né? O avanço é mais rápido, o atraso é muito mais lento. Veja que aqui, ó, com 10 segundos, ele nem acomodou ainda. E o avanço-atraso é intermediário, né? Então veja que a tempo de subida em relação do avanço-atraso em relação ao avanço é maior, mas nem tanto. O tempo de acomodação é aqui em torno de 3 segundos, aqui está em torno de 1 segundo. Então ficou realmente mais lento. Então o avanço-atraso seria uma alternativa no caso em que eu não preciso dessa velocidade toda aqui do avanço. Posso ter uma resposta menos rápida. Isso tem vantagem de o sistema ficar menos vulnerável a ruído de alta frequência e ter um esforço de controle menor. Mas aí vai depender do que seja a especificação do domínio do tempo. Né? O que é que eles têm em comum aqui, os três, mais ou menos? Né? Olha o overshoot. O overshoot aqui desses dois praticamente o mesmo, esse aqui é um pouquinho maior do atraso, né? Por que o overshoot deu mais ou menos parecido, né? Está aqui na casa de 10%. Porque o overshoot tem a ver com a margem de fase, assim a gente viu, né? Tem uma relação entre a margem de fase e o amortecimento. E o coeficiente de amortecimento que se reflete no overshoot, tá? E por isso que eles têm, né, um valor aproximadamente, né, bem parecido. Porque a gente conseguiu nos 3 projetos mais ou menos a mesma margem de fase. Ok? Então, esse é um projeto possível para controladores de avanço e atraso. Como eu falei, esses controladores não são mais usados, né? Os mais usados são da família PID, mas lembre-se que o controlador em avanço é um controlador PD real, o controlador PD real é um controlador em avanço. E esses princípios que nós vimos aqui, nós vamos usar no projeto de controladores da família PID. Certo? Então, é isso. Obrigado pela atenção e até a próxima.